dias atrás eu resolvi reler a primeira newsletter que eu escrevi lá em 2003 no Substack. E eu me impressionei muito em quão expositiva e aberta eu fui naquela newsletter, por principalmente ser a primeira, né? Mas eu acho que uma coisa que me chamou bastante atenção relendo ela agora em 2025 foi que eu coloquei de forma muito aberta, de coração e peito muito aberto, quais que eram meus combinados comigo mesma e os combinados, objetivos e o que eu de fato queria com a criação de conteúdo, como que eu queria seguir nesse caminho. E foi bem legal retomar essa leitura para realmente relembrar o porquê eu comecei. Eu expus meus desejos sinceros de como eu gostaria de criar e como eu gostaria que esse caminho, né, essa jornada, esse projeto de criação de conteúdo fosse, baixando bem as expectativas, sem meias palavras, escondendo coisas, sem seguir a regra dos outros ou do algoritmo. Então eu fiquei bastante impressionada em relembrar mesmo, né, como que eu me sentia em relação à criação de conteúdo e o que eu queria que ela fosse para mim, né, dentro das coisas que eu faço. E reler esse texto me fez perceber o quão poderoso é a gente não esquecer os nossos combinados, não esquecer por que a gente começou, o que a gente começou. E retornar a esses acordos é muito importante também para o restante da jornada, para a gente relembrar mesmo e conseguir se manter ali na rota que a gente traçou. É óbvio que ao longo do tempo, né, as coisas vão mudando, as nossas ideias vão mudando, as nossas percepções e nossos desejos mesmo, eles vão se modificando ao longo do caminho e isso é super normal, né? Afinal, somos seres humanos mudam, se combinam, se recombinam, né? As nossas ideias também, elas mudam muito. Então, mesmo que isso aconteça, é importante a gente ter ali para saber, eu comecei por esse motivo, mas eu acho que ele já não faz mais sentido. Talvez seja a hora de mudar, traçar um novo plano para que o processo corra mais alinhado com o que a gente deseja no momento do que com uma versão do que a gente foi e já não faz mais nenhum sentido para o momento atual. E essas mudanças, elas vão fazer muito mais sentido quando são coisas que vêm de dentro, né? Vêm da nossa vontade mesmo de mudar e não por ceder a alguma pressão externa ou, enfim, qualquer outro motivo que não seja a nossa vontade mesmo de mudar. Então, é muito poderoso a gente ter esses combinados e eu digo mais, eu acho que ter eles por escrito. Porque não dá para confiar na nossa cabeça, na nossa memória, que a gente vai lembrar que começamos a fazer algo por motivo X e, né, depois, sei lá, 2, 3 anos que a gente ainda tá fazendo isso, ter isso fresco na memória. Porque fica muito fácil de se perder nessa bagunça mental, né? E eu sou uma pessoa que eu advogo a favor da escrita. Eu acredito que ela é, assim, a melhor ferramenta que a gente tem para fazer as ideias saírem da nossa cachola e se organizarem de alguma forma no papel, né? Aí não precisa ser um papel físico, mas pode ser no digital, né? Numa nota de celular, porque isso traz sim uma perspectiva melhor da questão que a gente está passando. Então, esse processo de anotar e escrever, ele serve não só para esses combinados de o que a gente está fazendo, porque a gente está fazendo, mas para tudo na vida. Então, sou super a favor e sempre vou indicar a escrita como uma ferramenta para tirar as coisas da cabeça e colocar em algum lugar que faça sentido. E aí, eu digo a escrita não na questão de escrever um grande texto, né, criar uma newsletter, criar um blog, mas pode ser uma lista, né, um mapa mental também, que você vai jogando as ideias e elas vão se organizando de alguma forma dentro do seu sistema, né, de uma forma que você entenda, não é para as outras pessoas entenderem. Quem está escrevendo, quem está colocando as ideias ali em ordem, que tem que entender. Mas eu sou uma grande fã, sim, das coisas físicas, né, das coisas materializadas. Então eu tenho muitos cadernos, eu anoto
no papel mesmo, eu gosto de escrever na caneta, às vezes no lápis. Mas em resumo, o que eu queria trazer aqui é ressaltar essa importância mesmo da gente anotar os nossos combinados, as nossas vontades, os nossos planos, o que a gente quer pra gente no futuro, o que a gente quer pra gente agora, e ter isso pra voltar depois, quando a gente se sentir um pouquinho perdida, quando a gente sentir que as coisas não estão funcionando do jeito que a gente imaginou, a gente retorna para esses escritos, para essas vontades que foram materializadas, né, tangibilizadas na forma escrita, e perceber o que precisa de ajuste, o que ainda faz sentido, o que já não faz sentido nenhum e a gente tem que deixar para lá. Eu acho que esse é o maior ganho de ter as nossas ideias anotadas e organizadas. Faça isso, porque a escrita ajuda demais. E veja bem, nesse vídeo eu não estou nem falando da questão de propósito, né, de encontrar o nosso grande porquê, mas sim das coisas práticas, né? Por que que a gente começa as coisas que a gente começa? É para ter mais dinheiro? É para exercitar nossa criatividade? É para ter um hobby? É para comprar uma casa? É para ajudar a minha família? Enfim, essas coisas mais práticas mesmo que não envolvem tanto essa filosofia do propósito e motivações que pegam no nosso espírito, na nossa alma. Por que você começou o que você começou? O meu principal objetivo aqui na internet, principalmente com a criação de conteúdo, sempre foi me sentir acolhida, compreendida, fazer parte de uma comunidade de pessoas que passam por coisas parecidas ou têm vivências muito parecidas com a minha, que têm sonhos e desejos parecidos com os meus, e que eu pudesse trocar, conversar, interagir e estar presente ali, né? Ter pessoas presentes. E isso é um desejo que ele vem do mundo offline. Eu sinto muita falta disso, principalmente porque meus amigos estão espalhados por aí. Eu moro, né, atualmente em Guarulhos e tenho amigas aqui de Guarulhos, tenho amigas de cidades próximas, tenho amigas que estão em São Paulo, mas São Paulo é gigante, então mesmo quando eu morava lá, era difícil de ter esse encontro e viver essa idealização mesmo que eu tinha na minha cabeça. Que eu ainda tenho, tá? Eu não vou dizer aqui que, ai, nossa, consegui entender que isso vai ser impossível de conseguir novamente. Mas eu tenho muito essa lembrança de como era a vida na época da República, né? Quando eu morava em Bauru, no interior, por conta da faculdade, e que estava todo mundo ali, estava todo mundo super próximo, a gente interagia bastante, ia um na casa do outro. Em República, né? Tá todo mundo ali, você só sai do seu quarto, desce, tá na sala, já tem uma galera para você conversar, é, ter esse contato próximo mesmo, que é uma coisa que eu sinto muita falta. Eu sei que são questões que tem que trabalhar de outra forma, mas esse é um grande objetivo para mim, ter pessoas que eu gosto de interagir, que eu gosto de conversar, que eu gosto de estar perto, próxima, e ter esse grupo ali pertinho. Então, esse desejo offline, ele também se estende para esse mundo digital. Então, a minha criação de conteúdo, ela começou muito com esse objetivo, né? E reler o texto me fez não só relembrar isso, porque já era uma coisa que eu sinto assim diariamente, mas me deu ideias para como conseguir isso de outras formas. Acho que não necessariamente só com a produção de conteúdo pessoal, mas interagindo mesmo com outros criadores de forma mais intensa. Intensa? De forma mais recorrente, vai. Existem pessoas que eu super me identifico que, né, estão no mundo online, vamos dizer assim, e eu posso fazer disso uma oportunidade para eu me aproximar. Tem uma criadora aqui de conteúdo que
faz pouco tempo que ela começou aqui no YouTube, é a Mariana, e nossa, os vídeos que ela posta, não tem um que eu não me identifique. Então, eu gostei muito de descobrir o canal dela. Eu percebi que tem muita coisa em comum das coisas que ela coloca, que ela pensa, das reflexões que ela traz, que faz muito sentido para mim. E é uma criadora que eu tô conseguindo acompanhar sem ansiedade, sabe? O jeito também que ela posta, né, a frequência, faz muito sentido para o que eu acredito que deve ser o jeito de consumir, criar e consumir conteúdo. Então não é aquela coisa de todo dia tem novidade, ela só posta no YouTube, ela comentou recentemente que ela deletou o Instagram, então não é aquele tipo que, eu tenho que acompanhar no Instagram para saber o que ela fala lá, aí tem que seguir no TikTok para saber o que ela fala no TikTok, porque são outros assuntos, e aí ver os vídeos aqui do YouTube, e às vezes é repetido, enfim, e inclusive essa forma dela lidar com a criação me inspirou a não só criar esse vídeo, que eu já estava com bastante vontade de fazer, mas não sabia muito bem como começar, mas a repensar mesmo essa questão da quantidade de canais e eu preciso estar em todas as redes sociais. E era uma questão que eu tinha bem no comecinho mesmo, que eu tinha colocado, né, além dos combinados mais gerais, mas que o YouTube ia ser a minha rede social principal, porque é que eu mais consumo, é que eu tô sempre aqui, eu gosto dos criadores daqui, eu gosto do ritmo que as pessoas criam aqui, que às vezes é 2 vezes na semana, às vezes uma vez a cada 15 dias, tem youtuber que posta uma vez por mês, então é uma rede que vai nesse ritmo mais, acho que mais natural mesmo da vida. É, e era a minha principal escolha, enquanto que o Instagram seria uma forma de divulgar o que eu faço aqui no YouTube. Então, e acabou que, né, no meio do caminho eu sinto que eu me perdi um pouco por essa vaidade dos números, porque tá todo mundo lá no Instagram, porque por um desejo, uma esperança talvez de que um dia eu conseguiria monetizar, e para monetizar você tem que estar no Instagram porque as marcas estão lá, enfim, sendo que eu sou minúscula, eu, né, tenho aqui, vocês que estão aqui, são pouquíssimas pessoas, que são números que não rendem publis. Então, eu tinha muito essa ideia de que vou aproveitar que eu sou muito pequena, sou uma criadora, não sei nem nano, porque nano eu acho que já passou dos 1000, e vou fazer do jeito que eu quero, vou criar como eu quero, sem a pressão ou a expectativa de ser gigante e conseguir coisas que só quem é muito grande consegue. E que às vezes são obrigados, entre muitas aspas, a fazer porque eles têm o tamanho que têm. Então, a minha criação de conteúdo ela era muito experimental e era para aproveitar mesmo esse momento para eu colocar minhas ideias em jogo, né, e testar. Só que aí é isso, né? A gente entra nas redes sociais e tá todo mundo fazendo de um jeito, e aí você fala, vou tentar fazer assim também, para ver se alavanca alguma coisa, para ver se faz sentido para mim. E a gente pode começar muito pelo teste, mas chega uma hora que a gente fica imerso nesse mundo e se perde um pouco mesmo do que era o objetivo inicial. Então, começar a assistir os vídeos da Mariana e outras criadoras também que tem aqui no YouTube me fez voltar para essas questões que eu já tinha colocado, que para mim não faziam sentido, e eu gostei muito. Está sendo um processo muito importante de retomada e, né, no caso, são coisas que não são exclusivamente aqui do online, né, acho que reverberam para outras esferas da vida, como diz as divas, para outras searas da vida. Tanto a questão de trabalho também, que eu vivo em crise com o meu trabalho formal, do que eu quero, de como eu quero seguir, que área que eu quero
para o futuro, enfim, isso aí é um papo para outro vídeo, talvez. Mas tem sido muito importante para mim retomar. E eu gosto também de olhar meus arquivos, minhas mídias antigas, que eu percebo que tinha coisa que eu comecei a fazer e que eu gostava muito, e aí eu parei no meio do caminho para fazer outra coisa e cara, é muito louco o ser humano, como a gente funciona, né? E eu tava até pensando aqui, será que eu volto com o podcast? E a newsletter? Será que é um bom momento para voltar a escrever e divulgar os meus textinhos? Vou pensar, hein? Quem sabe não é o momento de retomar esses projetos que eu tanto amava. Então foi esse conjunto de coisas que fez eu ter esse estalinho me alertando que talvez é hora de reorganizar a rota, reorganizar a casinha e entender de fato para quais caminhos que eu quero seguir. O YouTube vai continuar como minha prioridade de canal ou eu vou tentar balancear ele melhor com a criação no Instagram? O Instagram vai ser só uma forma de divulgar essas outras redes? Enfim, eu acho que foi um momento importante, tem sido, né, um momento bastante importante para eu de fato colocar as ideias em ordem, retomar alguns combinados, repensar o que eu quero para mim, tanto na criação de conteúdo quanto para, né, como eu comentei, para as outras esferas da vida. Então tem sido bastante interessante esse momento. E eu quis trazer esse vídeo justamente para propor essa questão e perguntar para vocês por que você começou o que você começou. E eu não quero que esse vídeo seja aqueles que incitam a ideia de que estou resetando minha vida, começando de novo, porque eu não acredito nisso. Eu acho esse tipo de conteúdo bizarramente alarmista, traz uma sensação de que é possível você apagar tudo que aconteceu na sua vida antes e começar de novo, sendo que sabemos que não é possível, né? Nós somos um conjunto, uma construção de todos os momentos que a gente viveu, sejam as boas escolhas, as más escolhas, os caminhos que deram certo, os caminhos que deram errado, e tudo isso é importante para a gente seguir a nossa jornada com aprendizados. Então, não vai ser uma série de começando de novo, porque de fato eu não acredito nisso. Sim, existem momentos que a gente recalcula a rota, né? A gente fazia uma coisa de um jeito, a gente tinha um emprego e agora a gente está em outro, a gente criava de um jeito e agora a gente cria de outro, mas eu acho que falar que é resetar a vida, para mim é demais. Então, só para deixar isso aqui bem claro, até porque esses conteúdos de clickbait, né, de resetando minha vida, começando de novo, blá 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 blá, eles normalmente vêm com uma roupagem de coisa clean, muito focado na estética e naqueles discursos de alta performance, né? De que a gente vai ser muito produtivo a partir de hoje. Então, é o tipo de coisa que eu não gosto muito e eu espero não ser confundida com esses conteúdos. Mas era mais incitar mesmo e trazer essa inquietação para você aí também de por que começamos o que começamos, né? A gente ainda tá fazendo porque gosta ou porque virou rotina, porque caiu no senso comum, porque é cômodo, enfim, são questões que eu tô trabalhando bastante aqui internamente. E eu resolvi gravar esse vídeo a partir de um texto que eu comecei a escrever e também ainda não tem conclusão. Mas eu queria já trazer aqui de alguma forma, porque eu acho que a vida é isso. A gente começa uma coisinha, já vai dando uns estalos, uns insights aqui e a gente tem que colocar no mundo. Eu também sou uma pessoa que eu demoro para criar porque eu demoro para achar que as coisas já estão prontas, que as ideias estão redondas do jeito que eu gostaria que estivesse, mas, né, de novo, a vida não é assim. A gente vai construindo ao longo dela e existem coisas que precisam sair antes de estar totalmente formadas e sedimentadas como a gente gostaria que estivesse. Enfim, só
queria trazer esse disclaimer aqui. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de alguma forma. Ele é um pouco diferente do que eu costumo fazer, mas é um estilo que eu queria trazer mais vezes. Esses pensamentos que eu tenho, essas inquietações mesmo, que eu sempre coloco na bio, que eu falo de inquietações, e eu tava sentindo muita falta de trazer essas conversas que são bem menos roteirizadas, que tem assim um fio condutor, mas que no fim não chega a muitas conclusões. E eu acho que também é um tipo de conteúdo que eu gosto de acompanhar, porque, como eu acabei de falar, a vida, ela é um grande movimento, né? Então nem sempre a gente precisa ficar atrás de coisas que estão totalmente fechadas, finalizadas e certas para toda a eternidade. Eu gosto muito quando as pessoas abrem questões para pensar, trazem algum tipo de reflexão, sem colocar muito juízo de valor do que ela acha que deveria ser a escolha mais correta da vida. Enfim, tô aqui divagando de novo. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado de alguma forma desse vídeo. Deixem aí os comentários de vocês. Isso me ajuda demais a entender a percepção sobre o conteúdo, mas de qualquer forma é uma coisa que eu quero continuar fazendo. Então é isso. Muito obrigada. Não esquece de deixar o like, assistir os outros vídeos que tem aqui no canal e se inscrever, né? Que é mais importante que tudo, é se inscrever no canal, que eu vi que tem muita gente que acompanha meus vídeos que não é inscrito ainda. Então, se inscreve aí. Beijos e até a próxima.